E ele diz assim, ele tem umas 10 mensagens sobre esse trecho de Davi, Golias. É toda uma série, e ele escreveu um livro chamado DNA e Propósito, que eu recomendo que vocês leiam, maravilhoso. E ele diz com muita propriedade, pastor Paulo Borges, que Davi soube discernir a sua identidade. Pastor Paulo fala inclusive isso. Quando ele pecou com Betseba, tem uma palavra dele que ele fala isso. Quando Davi pecou com Betseba, que ele estava com o reinado na cabeça, tinha subido para a cabeça o poder, né? Natan foi contar uma história para ele e contou uma história de ovelha. Quando contou uma história de ovelha, no instante caiu a ficha, porque falou fundo na identidade dele. A identidade de Davi foi forjada como pastor de ovelhas. Ele jamais venceria aquela guerra travestido de rei. Existem guerras que nos são postas. E nós temos que descobrir essa identidade que nós temos em Cristo. Hoje em dia, se fala muito de coeficiente espiritual. Eu estou até preparando um estudo que me convidaram para fazer uma mensagem disso e eu não entendo nada disso, mas eu comecei a estudar. E tem QI, né? Coeficiente de inteligência, tem QE, que era a vibe da vez, que era coeficiente emocional. E tem agora o coeficiente espiritual, que é a vibe da vez. E, gente, quanto mais eu leio, mais eu amo a Bíblia. Porque eu vou dizer um negócio para você, a Bíblia já fala disso, 500 anos atrás. É porque as pessoas depois nomeiam e dizem que é assim agora. Mas não é assim agora, não. Negócio de inteligência espiritual, que todo mundo está falando, que as empresas estão valorizando, que as pessoas têm que ter agora inteligência espiritual. Sabe o que é isso? Identidade e propósito. É você saber quem é você, de onde você veio, qual é o teu propósito aqui na terra e onde você está indo, para onde você está indo. É isso aí. Resumo da ópera. Pode ler 500 livros, você vai chegar a essa mesma conclusão. O problema de nós, como igreja, é porque a gente aceita as identidades que sobre nós são colocadas. Negociamos a nossa identidade, o nosso propósito. Nos forjamos com as armas e as metodologias que nos são emprestadas, como se nós pudéssemos vencer batalhas com o que é do alheio. Impossível. Eu gosto de pensar que quando Davi estava ali na salinha com Saul, ele não tinha pedra com ele, não. Porque diz que ele achou as pedras no riacho. Então, lá na sala do reino, com certeza essas pedras não estavam lá. Mas quando ele se dirigiu para enfrentar o incircunciso, ele achou as pedras no caminho. Sabe por quê? Porque aquilo que você precisa para vencer os seus gigantes, você vai encontrar na trajetória. Quando você se direcionar dentro do seu chamado, para cumprir o seu propósito, as pedrinhas vão estar no caminho. Você só vai... Entendeu? Deus provê aquilo que nós necessitamos para derrubar os nossos gigantes na sua trajetória. Quando você veste uma armadura emprestada, nem andar você consegue. Você não consegue sair do lugar. Tudo nos atrapalha. A estrutura é pesada. O cansaço. Né? Por isso que tem hora que cansa fazer a obra de Deus. Você está no ministério, mas só a graça. Que negócio pesado. O negócio não anda. O povo não vem. Aí tem hora que fala, Jesus, chama outro. Será que a gente está precisando tirar alguma coisa de sobre nós?
né? Será que a gente está precisando ficar mais leve e pegar as pedrinhas ao longo do caminho? Porque a obra do Senhor não é pesada, o fardo do Senhor não é pesado, ele é leve. O Senhor fala, tomai sobre mim o meu jugo, que é manso e suave. Então, se a gente está com peso, não estou dizendo que não tem peso de oração, tá, gente? Tem. Tem hora que Deus bota um peso no teu coração de intercessão. Aí você vai, ora, chora, 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 acabou. Passou, entregou para Ele, continua, né? Fazendo a obra. Mas eu estou dizendo assim, aquela falta de vigor, aquela intenção de achar que a obra é difícil, que o povo é difícil, que tudo é difícil, que tudo é pesado. Isso é armadura ou método ou tempo errado. Transvestiu-se de Saul. Complicado. Aquilo que você precisa para enfrentar os seus gigantes está exatamente no local onde o seu gigante está. Como eu já falei, ele não foi em nenhuma montanha bater até cair a pedra. Aliás, ele nem sabia direito, né? Acho que foi uma coisa assim, eu só sei fazer isso, então vai tu mesmo. Deixa eu pegar essa pedra aqui e quem vai lutar é o Senhor. Ele sabia quem ele era. E Paulo Borges fala uma coisa interessante, ele fala assim, de tudo que ele tinha que olhar, o tamanho de Golias, o tamanho da espada de Golias, da lança de Golias, da bota de Golias, porque a Bíblia descreve tudo minuciosamente. A única coisa que ele olhou foi assim, ele é incircunciso. A única coisa que Davi enxergou foi, ele não tem aliança, ele não é aliançado. Quem é ele para vir contra o exército do Deus vivo? Quem é ele? Nós somos aliançados. O preço de sangue foi pago por mim, por você. E nós somos aliançados com esse sangue. E o diabo não pode passar do sangue. O diabo não pode passar do sangue que está sobre as nossas vidas, porque nós somos selados por esse sangue. Então nós deveríamos ter mais ou menos essa mesma reação diante dos gigantes que nos assolam. Ô, Satanás, eu sou aliançada. O sangue está sobre mim. Você pode passar do sangue? Então vem. Se você pode passar do sangue, venha. Duvideodó. Não passa. Não passa do sangue. A armadura que eu preciso estar cingida chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu tenho aliança com Ele. E Ele... A minha identidade está nele, porque eu vim dele e eu vou voltar para ele. Quem é você? O gigante perguntou para Davi, quem é esse? Por acaso eu sou algum cachorro que você vem me atacar com um pedaço de pau? Eu acho que Davi ficou rindo no interior dele para dizer, quem sou eu? Eu sou filho do Deus vivo. Eu sou circuncidado no meu coração. Eu tenho aliança. Eu não sou órfão. Eu enfrento os gigantes da minha vida porque eu não estou sozinha. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai, eu sou aliançado. Não menospreze o que você faz, não menospreze as pedras,
que são entregues a você ao longo do caminho. Porque ele também podia ter pensado, né? Ah, esse negócio não vai dar certo, não. Pedra. Deixa isso para lá. Não tem aquela história que Deus provê o meio, aí você, não vou não, porque Deus vai mandar outra coisa. Aí você está lá morrendo afogado, chega uma pessoa para não, Deus vai mandar outra coisa. Aí não, daqui a pouco chega um homem, não, Deus vai mandar outra coisa. Chega uma corda, não, Deus vai mandar outra coisa. Aí morre afogado. Aí morre afogado, chegou lá no céu, falou assim, mas Deus, você deixou eu afogar? Assim, eu mandei o barco, eu mandei a corda, eu mandei o homem, você ficou esperando. Cuidado, está no caminho, gente. Não menospreze, nem as coisas ruins, nem as coisas que você acha que não serve. Às vezes serve. Aprenda a olhar com uma inteligência espiritual. Uma das outras princípios, né, um dos outros princípios da inteligência espiritual, é saber tirar oportunidade boa de coisas que aparentemente não são boas. É você saber reverter coisas que são comuns em coisas incomuns. Coisas naturais em coisas sobrenaturais. Porque nós temos um Deus que é uma fonte inesgotável de recursos. Uma pedra na minha mão pode não significar nada, mas uma pedra na mão de Golias matou o gigante, na mão de Davi matou o gigante. Né? Eu não sei, eu acho que vocês aqui todos têm testemunho para dar de coisas insignificantes na vida de vocês, que foi exatamente o que Deus usou para fazer uma coisa extraordinária. Não é verdade? Então, não vamos desprezar as pequenas coisas, gente. Os pequenos começos, as oportunidades que Deus vai colocando diante de nós na trajetória. Na trajetória do cumprimento desse propósito. Você pega essa oportunidade e prossegue olhando para o Senhor, que lhe chamou e lhe capacitou para destruir esse gigante. Aparentemente eu não tenho dinheiro, Senhor. Aparentemente eu não tenho inteligência. Eu mesmo sou um exemplo disso, vou dizer a vocês. Se alguém chegasse para mim e dissesse, Núbia, daqui a 3 anos você está pregando na igreja, eu ia dizer, coitado. Eu nunca me vi pregando na igreja. Eu me via cuidando de órfão, de pobre lá. Aquilo ali está de boa, ali é minha área. E aí começou. A Núbia vai levar uma palavra. Eu digo, eu mesmo, tem certeza desse negócio? Gente? Foi até lá na igreja de Boa Viagem esse negócio. Começou. Deus só quer um pequeno começo. Você destampa o vaso, ele vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Quando você vê, você está fazendo. Porque é Ele que faz, gente. Não é você, não é a sua capacidade. Não é o que você acha que pode. Mas sabe o que? Eu gosto muito dessa frase de Hermínio, né? Ele diz que Deus responde resposta. Eu acho massa. Porque se a gente ficar esperando uma pergunta com outra pergunta, Núbia, eu quero te usar, viu? Você vai ser uma pregadora. Aí eu ficasse, Para quê? Quando? Quando vai começar esse negócio? Mas e o dinheiro? E a minha família? E o meu trabalho? Se eu ficasse respondendo a Deus com resposta, talvez eu tivesse sido devorada mesmo. E o gigante tivesse me engolido. Tem vários gigantes quando a gente está aqui na frente pregando, viu? Vocês não pensem que é uma situação confortável, não. É bem difícil. A gente vai andando e pegando as pedrinhas. Tem mais uma, tem mais uma. Quando você vê, já estava em você a capacidade do que você precisa para exercer o seu chamado desde o dia do seu nascimento. O DNA, está aqui o professor de biologia que pode me ajudar melhor. O DNA da criança, quando ela nasce, o DNA dela já está totalmente estruturado. O tamanho que ela vai ter, né, a cor do cabelo, do olho, se ela vai ser mais para a ciência, mais para humanas, já está tudo programado no DNA
Não é isso, Bruno? Físico. Só tem que cuidar para crescer, né? Porque ela pode ter essa programação maravilhosa, mas se ela for uma criança que ninguém cuida dela, vai dar ruim. Não é verdade? Porque tem o DNA programado, mas tem a questão ambiental, que você tem que projetá-la. E por que o DNA espiritual seria diferente, hein? Por que nós não nascemos geneticamente programados para sermos exatamente quem Deus nos chamou para ser? Não estaria disponível para nós desde o nosso nascimento? Tá. Do jeitinho que Deus lhe vê, lá no final, Ele já está aí dentro de você. Já está aí potencialmente estruturado dentro de você. Comece a alimentar esse negócio, comece a desenvolver esse negócio. Quando você vir, você está até escrevendo livro. Quem diria? Deus faz, gente. Deus faz. Não sou eu. Ai de mim. Começa o trabalho, vê Rosilda. Começou aqui com as mulheres. Não vou nem falar para trás mente, né? Eu estou falando só essa. Começou, Deus botou no coração dela, vai cuidar das mulheres. Jesus, eu só sei costurar. Tem muita coisa que ela sabe fazer. Mas eu acho que ela botou a pedrinha e falou assim, Senhor, eu só sei costurar. O Senhor falou, vai costurar com as mulheres? Pão. Caiu o ministério. Botou no coração de Bruno. Bruno, seu chamado é generosidade. Vai levar água para quem tem sede. Às vezes não tem nem a condição, nem os recursos, mas está lá dentro. Latente. Seu propósito está associado à sua identidade. E eu queria ler 1 Coríntios 1, 27 a 29, que diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Davi era o que não era o vil, era o desprezível, e ele aniquilou Golias, o visível, o aparente, o forte. Aí eu fui fazer uma exegese. É muito difícil falar essa palavra. Desse texto. Eu sempre erro essa palavra, mas tudo bem. E eu vou ler como é no original grego com as derivações das palavras. Mas Deus escolheu as coisas improváveis, que vem da palavra moros, que é assim, escondido, secreto, não óbvio ao entendimento, fraco e louco, para confundir. Confundir é a palavra kataiskimó, que é desonrar, humilhar, envergonhar. Os sábios. E as coisas fracas, que é agenês, desprezível, indigno, ordinário. O que não é nobre de nascimento, humilde de nascimento, do mundo, para envergonhar, a palavra catárgio, que quer dizer tornar indolente, inativo, inoperante, fazer com que uma pessoa ou coisa não tenha mais eficiência, privar de força, fazer cessar, por um fim às fortes. Vocês entenderam? Fazer igual meus alunos. Vocês entenderam o que é que eu repito? Toda hora eu falo isso para meus alunos. Deu para entender?
que Deus escolheu o desprezado, o humilde, o que ninguém viu, o que não tem berço, o que ninguém quer, para destruir, aniquilar, fazer cessar, acabar, envergonhar os que são, os que aparentam ser, os que se acham. Agora eu quero falar um negócio aqui para vocês, tá, gente? Não estou falando de pessoas. Porque quando a gente fala assim, né, a gente fala aquela pessoa que fez um mal contra mim, ela vai ver, porque eu sou da vizinho, aí eu vou lá. Não é assim, não. Estou falando os demônios que se levantam contra você. As estruturas que estão levantadas contra nós. Os ardis do inimigo que se levantam contra nós. Para a nossa vitória, Deus nos escolheu. Deus nos escolheu para aniquilar, fazer cessar, tornar ineficiente essas artimanhas, esses ardis do inimigo. Existe uma coisa muito diferente, gente, entre autoridade e poder. É uma diferença crucial se nós queremos entender como atuarmos com os nossos gigantes. E muitas vezes a gente confunde esses dois conceitos, autoridade e poder. Ter poder não é necessariamente ter autoridade, porque o poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade, por causa da sua posição ou força, mesmo que aquela pessoa não quisesse fazer aquilo. Então, nessa história que a gente está estudando hoje, o poder representa a armadura de Saul. A armadura de Saul indica poder. É o símbolo do visível, como eu já falei. Porte, estatura, tamanho falam do visível, do perceptível. Parecer é mais importante do que ser. Trata-se da incorporação do que se vê. As aparências são mais importantes do que a essência. Então, nessa sociedade que a gente vive, o poder pode ser comprado e vendido, dado e tomado. Você pode ter uma posição por causa de alguém que você conhece, uma amizade, né? Ou uma outra conveniência qualquer. Então a gente veste essa roupa de poder, que não é a exata expressão de quem nós somos, e nós nos enchemos de nós mesmos por causa do visível. Você sabe com quem está falando? Eu sou filha de não sei quem. Eu sou não sei o quê, né? Se vangloriando em cima do poder de uma armadura emprestada. Mas aí, se você faz isso, você se enche de você mesmo e se esvazia de valor e de sentido. Quem resvala da autoridade para o poder, investe menos no seu próprio olhar e mais no alheio. Ou seja, você age em função do outro. Porque você se desconhece. Você não sabe quem você é. E aí você se transveste de poder e não de autoridade. E aí, por falta de autoridade, o que a gente vê é que há abuso de poder. E, contrariamente, a autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa da sua influência pessoal. A autoridade não está na roupa, no método, na fórmula.
A autoridade é a expressão do invisível, da sua identidade, do seu chamado. A autoridade não pode ser comprada, emprestada, vendida, tomada, porque ela diz respeito a quem você é como pessoa, o seu caráter, a sua influência e o que você transmite para as pessoas por causa de quem você é. A autoridade repousa no propósito, no chamado. Davi foi chamado como um pastor. Ele venceu Golias como um pastor. Quando eu estava preparando essa mensagem, Raquel, lá dos Estados Unidos, me mandou um texto justamente sobre Davi e Golias, e eu achei uma frase que ela escreveu muito linda, e copiei aqui para ler para vocês. Deus quer que você flua na sua identidade. Tenha sua identidade firmada no relacionamento íntimo com seu Deus. E no dia da batalha, você vencerá qualquer gigante que se levantar contra a sua vida. O esforço aqui não é você manifestar você, é você manifestar o eu sou. A semelhança dele na sua vida. Porque a autoridade não é sobre visível, mas é sobre invisível. Eu não preciso dizer para as pessoas quem eu sou. Quando você viu uma pessoa com muita autojustificativa, pode saber que o buraco é grande. A rejeição, um bocado de coisa, é grande. Porque se ela precisa estar falando para todo mundo o que ela é, porque eu sou boazinha, porque eu sou honesta, porque eu sou. Pode saber que tem muita justificativa, porque quando você é, você não precisa dizer que você é. Vai manifestar. As pessoas vão saber quem você é. Só de andar com você. Só por causa do seu jeito de tratar a pessoa. Só porque você acessou esse lugar espiritual e entende como Deus vê essa situação. No invisível. E você traz e manifesta isso. Ontem eu estava assistindo uma palavra do Chris Vallotton, que é o profeta da Bethel, lá nos Estados Unidos. E ele contou uma história que ele tinha um vizinho horrível. O vizinho jogava lixo na porta dele, no jardim dele, não falava com ele, trancava o carro dele. E ele sempre, sem saber por que esse vizinho era tão assim, ruim para ele, por que ele tinha tanta raiva dele, se ele não fazia nada para o cara. Aí ele disse que a inteligência emocional permitia a ele entender que cognitivamente ele tem que orar pelos inimigos, que ele tem que amar aqueles que odeiam, que ele tem que pedir a Deus que faça alguma coisa e transforme a vida desse rapaz, ou pedir a Deus para ele mudar de casa, porque, né, Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer ele ir para outro lugar, me deixar em paz. Mas a pessoa que tem essa autoridade, transita no invisível, ela vai acessar esse invisível. E ela vai dizer assim, Senhor, por que ele é tão assim comigo? E aí, porque você tem esse relacionamento com Deus, Deus vai falou para ele, né? Isso é um caso real. Falou, olha, o pai do fulano era pastor. E ele batia na mulher, espancava os filhos, bebia. Era o ó do borogodó. Agora, domingo, ele estava na igreja, com a Bíblia debaixo do braço, pregando para todo mundo, com a capa do visível pastor. Mas o invisível dele dentro de casa, só esse filho conhecia. Como você é pastor, ele tem ódio de você, por causa do pai dele. Aí ele foi lá, na casa do vizinho, pediu perdão pelo pai dele. Não conheci seu pai. Mas o Espírito Santo me revelou que você sofreu muito com o seu pai. Porque ele era pastor dos outros, mas não era seu pastor. E eu vim aqui
representando o seu pai, pedindo perdão a você. Por favor, perdoe o seu pai. Perdoe os pastores. Existem pastores bons. Diz que o homem desmanchou assim, ó. Porque você acessou um lugar de autoridade. Entendeu, gente? Está disponível. Está estruturado. Está disponível. A gente aqui fica só tentando entender racionalmente as coisas e até subsidiando na palavra. Porque a gente conhece a palavra, a gente sabe que tem que amar os inimigos, que tem que ser assim, que tem que ser assado, mas não acessa essa chave que desmonta as estruturas que estão forjadas contra você, a sua casa, a sua família. Inteligência espiritual. E eu quero fechar lendo Filipenses 2, 6 a 8, que diz: de sorte que haja em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, no grego, essa forma, morfê, fala de aparência externa. Então, Jesus não teve por usurpação essa aparência externa de Deus. Porque às vezes a gente fica pensando, né? Se Jesus tivesse descido como Deus, tivesse dado um brado, acabava a festa de Satanás assim, acabou, vamos embora, acabou, todo mundo no céu, ei. Ia ser muito mais fácil, não é não? Porque ele podia vir como Deus, sim, a aparência, o formê de Deus. Mas ele não teve por usurpação. Usurpação quer dizer o ato de pegar a força. Ser igual a Deus. É meu mesmo. Vou nessa minha força. Tem hora que é para você ir na sua força lá como o caso do Gideão, tá? Mas só que o Gideão não tinha força. A força dele era ridícula. E o anjo falou, vai nessa tua força aí mesmo de anão, né? Mas tem hora que a gente quer a força de Saul. A lança de Saul. A armadura de Saul, usurpação. O maior rei que Israel teve, né? Ele entendeu esse negócio. Que não é por usurpação, não é porque eu acho que eu sou, que eu tenho, que eu posso. Não, o Senhor se esvaziou, tomando a forma de servo, doulos, escravo, homem de condição servil, alguém que se rende à vontade do outro. Aqueles cujo serviço é aceito por Cristo para estender e avançar a sua causa entre os homens. E fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Talvez nós não temos vencido os nossos gigantes, porque insistimos em métodos, estratégias, armaduras, poder usurpado. Não sabemos quem somos, não sabemos de quem somos filhos.
Não sabemos de onde viemos e para onde estamos indo. Duvidamos da capacidade de Deus de usar toda e qualquer circunstância para moldar o meu caráter, para me endireitar, me alinhar no propósito, para me equipar com o que eu preciso na minha identidade, para fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Aí a grama do vizinho é sempre melhor do que a minha. O método da igreja ABCDFG é sempre melhor do que a nossa. Sabe uma coisa que eu amo nessa igreja, gente? Uma vez, o profeta Gilberto foi usado para falar um negócio para a pastora que eu nunca esqueci. Já tem uns 5 anos esse negócio. Ele falou, o chamado dessa igreja é igual ao Obadias, é pão e água. Sustentar os profetas perseguidos de Jezabel é pão e água. Simplicidade. Pode ser o que for, mas nessa igreja não se prega outra coisa, a não ser leia a Bíblia e faça oração, não é? Dá até para cantar, leia a Bíblia e faça oração, porque é só isso aqui. Vem um, vem outro, vem um, vem outro, a gente só fala isso aqui. Qualquer pastor que vem aqui pode dar a volta na Bíblia inteira, acaba em leia a Bíblia, faça oração. Leia a Bíblia, é ou não é? Estou mentindo? Não tem outra mensagem. Aqui é pão e água. A nossa identidade é a simplicidade. Precisamos vencer os gigantes que todo dia bate aí na porta. Precisamos entender que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E precisamos buscar em Deus onde nós vamos achar as pedrinhas no nosso caminhar que vai nos revestir do que nós precisamos para andar em autoridade. Isso eu estou falando para a igreja, mas eu estou falando para cada um de vocês também. Porque deu certo? Alguém? O Senhor está falando. Está no processo de pensar em reestruturar uma empresa que quebrou. E está na mente dessa pessoa, não sei quem é, reestruturar uma empresa com um modelo que ele viu, é um homem, que deu certo. E está tudo muito organizado. Pode não ser, com certeza não é dessa forma que o Senhor vai fazer na sua vida, porque Deus tem coisa nova. Nova. Inusitada. Pode jogar fora aí o papel, viu? Estou dando só o recado, gente. Desculpa aí, tá? Vai para o secreto. Busca em Deus. Senhor, eu quebrei. Eu só sei fazer daquele jeito. Porque eu sempre usei armaduras alheias, mas agora eu quero a minha. O que o Senhor tem para mim, me mostra. Você vai se surpreender. Esse irmão aqui tem um testemunho poderoso. Ele tinha uma casa. Posso contar, irmão? Para construir. A pastora foi usada para dar um recado para ele que ele ia construir a casa. Ele ficou até sem entender a coisa, porque não tinha dinheiro. Né? Vem aqui, irmão. Deus está mandando o senhor vir contar o testemunho. É melhor do que eu traduzir o testemunho, né? É melhor você ouvir da fonte. Deus está mandando, viu? Libera aí o testemunho que a pastora deu na sua vida e como você construiu aquela casa. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Pessoal, essa igreja aqui, estou aqui desde 1989. Antes de eu vir aqui, eu tinha passado por outras igrejas, mas foi aqui onde eu encontrei o verdadeiro amor de Deus. E uma certa vez, não uma só, várias, a nossa pastora Liane, ela tem dado recados aqui de Deus. E é bom que quando Deus fale, a gente obedeça. Uma vez eu morava em uma casa aqui próximo e a casa era muito quente.
um telhado de brasilite, muito baixo, e a casa não tinha condições. E 7 horas da noite, no culto da noite, ela parou o culto para dar esse recado que Deus estava mandando. Como a pastora agora falou, quando Deus fala, a gente tem que ouvir e obedecer. Aí a pastora Liana falou, posso falar, pastora? Tem alguém aqui, tome posse, e eu tomei. Eu só tinha R$2.000 e não tinha condições de derrubar uma casa, fazer duas, e ela contou com detalhes como iria ser. Eu nunca contei esse testemunho aqui, porque tudo é no tempo de Deus, e foi hoje que Deus escolheu. Então, quando eu cheguei em casa, a pastora disse coisas que eu gravei até hoje. Você tem apenas 90 dias para derrubar a sua casa e realizar o seu sonho. Todo mundo tem um sonho na vida, em ter uma casa do seu gosto. Eu disse, meu Deus, com 2.000. Ela disse, vai em casa agora, quando terminar o culto. Se mude hoje mesmo. E era 90 dias. Eu fiquei com aquele negócio de 90 dias na minha cabeça. Quando eu cheguei em casa, eu disse, minha esposa, a gente vai ter que se mudar hoje. Deus falou e a gente vai. A gente se mudou, procurou uma casa à noite para alugar e encontrou na outra rua. A casa nem porta tinha. Aí eu disse, mas Deus está falando que é aqui. Aí já paguei adiantado os 3 aluguéis, que eram 90 dias, e acabou o dinheiro. Eu digo, agora como é que faz, cara? Sem dinheiro, mas Deus provê de onde a gente menos imagina. Aí eu trabalhava na época como vendedor externo, representante comercial, e Deus foi abrindo as portas, que eu nunca vi uma coisa daquela acontecer na vida de uma pessoa. Eu dizia, mas é comigo que Deus está falando. Imagine você que acompanha aí pela internet, vocês que estão aqui, Deus fez na minha vida e quer fazer na vida de cada um. Às vezes a gente diz, não é comigo não, é com você mesmo que Deus está falando. Não tinha menor condições de eu realizar aquele sonho. Mas eu digo para vocês, se eu for contar esse testemunho é muito longo, então eu vou abreviar. Em 90 dias, até a nossa engenheira Sonja foi usada do nada, eu nem conhecia ela. Quando a casa já estava na laje, não foi na primeira laje, ela foi lá para orientar, porque o meu sonho era não permitir que a minha esposa continuasse trabalhando. Aí eu disse, pronto, Deus está mandando, vai ser completo, né? Então ela vai ter os aluguéis dela, aí vai ter 2 casas em cima da gente, tem coisa melhor? Aí Deus começou a abrir as portas. Eu não sei como, mas tudo era em muito. Caminhão de brita, caminhão de areia, ferro, coluna, e Deus foi mandando o dinheiro. Os compradores foram aumentando os pedidos, e em 90 dias, e nem mais um minuto, foi realizado esse sonho. Certo? Deus fez na minha vida, quer fazer na vida de cada um, apenas só tome posse. Eu vou acrescentar mais um pouquinho, para quem não tem muita fé, que tenha fé, não no próximo, mas em Deus. Em plena pandemia, eu trabalhava num só trabalho, mas foi na pandemia que Deus abriu mais 2 portas de emprego para mim. Apenas eu comecei a obedecer a voz de Deus. Vocês tenham todos um bom dia e tenham fé. Só Deus faz. Você pode ter dinheiro, mas se você não tiver fé em Deus, não vai realizar. Certo? Em primeiro lugar, Deus acima de tudo. Vamos em frente e muito obrigado. Obrigada, irmão. 5 pedrinhas, R$2.000. Se alguém de sã consciência dissesse para você, você vai construir uma casa, ainda uma casinha em cima para alugar, com R$2.000, você ia dizer o que para essa pessoa? Tadinha da pastora. Ela não é muito bom dar ideia não, tadinha. Fala um negócio desse, coitado. Se a pastora fosse ouvir esse negócio, né? Ela tinha desistido. Deus mandou, meu amigo. Ainda tem prazo, é 90 dias, viu? Nem um dia mais, nem um dia menos. Pronto, está lá a casa. Irmão, se eu fosse contar o testemunho da ONG, a gente ia ficar aqui amanhã todinho, então não vou contar. Eu só estou dizendo a você que quando Deus mandar, que você exerça o seu chamado, com a autoridade que Ele deu sobre você, na sua identidade, com o seu recurso, vá embora. Meta o carro para frente. Não tema. Não se amedronte. Não acha que você precisa da ajudinha de Saul. O cara é experiente. O Bambambam já venceu uma guerra, ele sabe o que ele está falando. Eu vou vestir esse troço aqui mesmo. Não, meu irmão, Deus está mandando é com a pedra mesmo. Vai-se embora.
Pega a pedra, ataca no gigante que ele vai cair. Ponto. Porque é Deus que peleja as nossas causas. Amém? Fique em pé quem tem gigante. Era até bom eu ter trazido umas pedrinhas, né? Era para a gente fazer um ato profético. Mas a gente pode jogar ele assim, né? Bota aí o gigante na tua frente. As afrontas. O que ele tem bradado contra você não vai dar certo. O diagnóstico é fatal. É desemprego e fome. Sua família está destruída. Acabei com tudo que você começou. Eu não sei qual é o brado do gigante que você está ouvindo há 40 dias. Mas você vai olhar agora para esse gigante. Faça como Paulo Borges. Olhe para as partes do gigante. E diga a ele, incircunciso. Posso ouvir? Incircunciso. Eu sou aliançada. Eu sou aliançado. Você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor Jesus. E você vai cair. Você vai cair. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Ele fez guerra por você nessa manhã. Ele fez guerra por você nessa manhã. Ele é este Deus que nunca se ouviu falar, que peleja por aqueles que nele confiam. A batalha é do Senhor e nós só temos que confiar. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês.